Olá, mais uma vez aqui com você no meu canal, Roberta Nada. Eu falo sobre saúde mental para cristãos. Eu falo daquilo que Deus já fez comigo. E eu tô com o microfone aqui, até esqueci. E eu quero compartilhar um pouquinho com você aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. O vídeo vai sair assim mesmo, não vai ter edição. E não sei se você está vendo aqui atrás, ó. Aqui é uma janela que eu gosto muito de gravar os meus vídeos. É o lugar, a maior parte dos meus vídeos são feitos aqui nesse lugar. E tá chovendo, uma chuva de bênçãos. Eu falei, ai meu Deus, agora eu vou gravar. E começou a chover e vai ficar, né, prejudicando o áudio, né? Mas vamos assim mesmo, chuva de bênção. Eu tenho que passar essa mensagem para você hoje. E Deus, ele tocou o meu coração para falar com você algo poderoso da parte dele, direto do trono dele para o seu coração, que fala sobre a morte espiritual. Eu quero compartilhar com você aqui rapidinho, que eu tenho meditado essa semana, tá aqui no livro de Gênesis. Logo assim, vamos lá? Deixa eu colocar aqui, para eu poder achar aqui a página rapidinho. Deixa eu colocar meu óculos também, porque essa letra miudinha da Bíblia eu não consigo enxergar. Eu quero compartilhar com você o exato momento, deixa eu ver aqui, tá? Do lado de cá. Gênesis 2, a referência bíblica, que depois eu quero que você confira, por gentileza, em nome de Jesus, confere aí na sua Bíblia, a referência, tá? Para você realmente fazer igual o povo bereano, que conferia tudo que era falado ali por Paulo. Então, confere aí na sua Bíblia depois, tá? No livro de Gênesis, capítulo 2. Eu vou ler para você rapidinho, deixa eu ver aqui, olha. Pá, pá, pá. Versículo 16 ao 17, rapidinho, tá? O 16. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Então, o que Deus trouxe ao meu coração? Às vezes a palavra de Deus a gente lê tão rápido, a gente lê assim, na pressa do nosso dia a dia. Eu sempre peço ao Senhor para ministrar no meu coração, me mostrar os segredos do céu, para poder ver o que Ele quer falar para mim nesse dia, né? Eu passei por um momento, para você que me conhece, você já viu alguns vídeos meus, então eu passei por um momento da minha vida que eu achei que eu estava morta, espiritualmente eu estava viva, de carne e osso, mas as minhas emoções estavam todas defraudadas, eu estava totalmente dilacerada, o meu coração todo moído, todo sangrando, emocionalmente falando isso para você. Eu não tinha desejo de comer, eu não tinha desejo de sair, eu não tinha desejo de me divertir, eu não tinha desejo de sair para fazer absolutamente nada. Pelo contrário, o que eu pedia a Deus era que me levasse, porque as minhas forças já tinham todas se esgotado. Eu não queria viver, na verdade é essa, eu não queria viver. Mas por que aconteceu isso comigo, né? Eu estava vivendo uma vida totalmente distorcida, longe da presença de Deus. Eu não tinha mais aquele contato, aquela intimidade. Eu fazia minhas orações, vamos dizer assim, a meia boca. Eu acordava, eu orava o Salmo 23, Salmo 91. E quando aconteceu de eu passar por esse tempo, né, por esse momento trágico na minha vida, que hoje, para honra e glória do Senhor, eu me recuperei em Cristo, Deus restaurou toda a minha vida, em todas as áreas. Então, o que aconteceu comigo? Hoje eu pude perceber que eu estava morta, espiritualmente morta, porque quando nós estamos afastados da presença de Deus, nós estamos literalmente mortos, nós estamos vivendo, mas estamos mortos espiritualmente e também emocionalmente. Eu tiro por mim, né, pelas experiências que eu vivi, e hoje eu compartilho a maioria delas aqui com você, e as que eu não compartilhei ainda é porque o Espírito Santo não me autorizou a compartilhar, mas eu creio em nome de Jesus que eu vou ter essa revelação do Espírito para poder compartilhar com você, que eu tive muitas revelações nesse momento que eu estava dentro do poço, lá no fundinho, lá no final de tudo, não tinha mais para onde eu fugir, eu tive que olhar para cima, que era a única salvação que eu tinha, era quando eu olhei para cima e tive que fazer o caminho de volta para o altar do Senhor, né? Mas enfim, quando eu estava lá dentro desse fundo do poço, realmente eu estava morta. Eu estava morta, porque eu não queria fazer absolutamente nada. E tem muitas pessoas que vivem assim hoje, né?
elas estão vegetando emocionalmente, vegetando espiritualmente, elas perderam totalmente o relacionamento com o Senhor, a intimidade com o Senhor, e hoje elas estão buscando, muitas dessas pessoas estão buscando recursos em lugares ou coisas ou pessoas que realmente elas não vão encontrar. A única forma de você sair desse lugar que você está, assim como Adão e Eva, que tiveram uma segunda chance, mas o plano não foi um plano B, porque desde o início Deus tinha um plano, que era a salvação de Jesus Cristo. Mas Deus, ele deu a oportunidade para eles, Deus deu, como eu vou te dizer para você, a liberdade de escolha, né? Porque Deus, ele não nos obriga a escolher ele, né? Ele sempre nos dá uma liberdade de escolha. E quando nós fazemos escolhas sucessivamente, acho que não sei se a palavra está certa, né? Escolhas erradas, né? Quando nós fazemos constantemente escolhas erradas, a gente chega no momento da nossa vida que a gente tem que prestar contas ao Senhor, né? E nós sabemos que quando essa prestação de contas chega, ela dói, né? E no caso de Adão e Eva, foi quando eles ficaram afastados da presença de Deus, eles tiveram que passar por milhões de coisas, né? O filho matando o outro, Eva começou a ter dor de parto, Adão começou a ter que trabalhar, uma série de coisas, e isso veio se repetindo até os dias de hoje, né? Então, assim, o recado que eu quero deixar para você hoje é que você volte para os caminhos do Senhor. Não importa o que tenha acontecido na sua vida, não importa o que fizeram com você, não importa o que falaram com você, porque às vezes uma palavra, ela dói muito mais do que um tapa, do que um soco na cara, do que uma pancada. Então, não importa qual o contexto que você esteja aí agora. Lembre-se que Deus, ele restaura todas as coisas. E o plano de Jesus lá no Éden, o plano de Deus no Éden, sempre foi o mesmo até hoje. É fazer com que você tenha uma intimidade com ele e através de Jesus Cristo, que não tem outro caminho, através de Jesus Cristo você retome a sua intimidade com ele. Porque foi assim que aconteceu comigo, é assim que acontece com a maioria de nós e não tem outra saída. Com isso eu não quero dizer, eu sempre falo nos meus vídeos, com isso eu não quero dizer que você não tem que buscar ajuda profissional, porque às vezes, infelizmente, nós cristãos, eu me coloco nessa posição também, nós cristãos, nós temos a mente nossa é tão petrificada em relação a alguns assuntos emocionais, em relação a alguns profissionais da parte das emoções, né, que são os psicólogos, psicanalistas, terapeutas que trabalham para isso. Você vê que Deus ele é tão maravilhoso que ele nos dá essa oportunidade de cada parte do nosso corpo nós termos profissionais que cuidem disso, né? Mas às vezes quando se trata de saúde mental, a gente acha que na base da oração, na base do jejum, na base de ficar só em casa orando vai resolver. Nós temos que fazer a nossa parte, mas com uma palavra, porque Deus vai direcionar a pessoa certa, não só o próprio profissional em si que eu falo, mas também uma rede de apoio. Então você tem também que fazer a sua parte. Então se você está aí no seu cantinho, na sua casa, em qualquer lugar que você esteja me assistindo, no seu trabalho, talvez você até está no seu momento de lazer e viu uma coisa que pareceu com aquilo que você estava buscando, né? Lembre-se, primeira coisa que você tem que fazer é voltar para os caminhos do Senhor, voltar para a intimidade com o Senhor, porque todos os dias Deus está nos chamando, né? Aonde você está? Assim como ele fez com Adão e Eva, que eles estavam escondidos porque já tinham pecado, Deus, ele todo dia, ele te pergunta, aonde é que você está? Isso também que ele fez comigo, e para a honra e glória do Senhor, hoje eu tenho essa oportunidade de estar aqui falando com você. Não existe nada que possa curar a sua alma verdadeiramente, a não ser o seu encontro genuíno com Jesus. E ele vai tirando de você tudo aquilo que precisa ser tirado. Você tem que colocar no altar dele todos os dias. Senhor, tira isso de mim. Senhor, me mostra o que eu preciso mudar, o que eu preciso modificar, qual o caminho que eu tenho que seguir. E a partir daí, você viva uma vida genuinamente na presença de Deus. Falha você vai ter muitas, você vai cometer muitos erros, vai pecar, mas só agora, a partir de agora, você tem que ter essa consciência. Eu estou nos braços do Pai, Ele é o meu guia, é o meu protetor, e Ele vai me mostrar o lugar certo. Então, se você está aí, sofrendo por uma depressão, uma ansiedade, qualquer doença que seja da alma, seja do corpo, ou seja do espírito, qualquer doença, saiba que quem pode resolver o seu problema é Jesus Cristo, e ele vai te direcionar para a sua rede de apoio, vai direcionar você para a pessoa certa para você sair desse lugar, mas não esqueça de fazer a sua parte.
Amém. Eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. E essa chuvinha aí, ó, chuva de bênção, caia sobre a sua vida aí onde você está. Em nome de Jesus eu profetizo vida, vida, sopro de vida na sua vida agora. E que você saia desse leito de morte. Você saia desse lugar que você está, porque eu tenho certeza que assim como eu, você vai dar muitos frutos para o Senhor. Amém? Eu encontro você no próximo vídeo. Tchau, tchau.